tá? F de A negativo e F de B positivo. B com A menor que B, claro, com A menor que B, tá? Então, o teorema do valor intermediário diz que essa função tem uma raiz no intervalo fechado AB. Tá certo? Aí você pega o seguinte, ó. Você começa com o x1 igual a mais B sobre 2. Você pega x1 igual a mais B sobre 2. Se o f de x1 é 0, você já encontrou uma raiz. Concorda? Certo? Se o f de x1 é 0, você já encontrou uma raiz. Se o f de x1 é positivo, por exemplo, se o f de x1 não é 0, mas o f de x1 é positivo, aonde há uma raiz? Entre A e x1. Aí o que é que eu faço? Pego x2, tá certo? Se você tem f de x1 positivo, eu tenho uma raiz entre A e x1. Se for f de x1 negativo, eu tenho uma raiz entre x1 e B. Então suponha que é isso. Suponha que você calculou f de x1 é positivo. Aí eu calculo x2 como sendo o quê? A média entre A e x1 sobre 2. Aí eu vou lá e calculo f de x2. Aí suponha que você calculou o f de x2. Se o f de x2 é 0, separa. Mas aí suponha que o f de x2 é negativo. Se o f de x2 é negativo, aonde com certeza há uma raiz? Entre x1 e x2. Tá certo? Não é não? Se o f de x2 é negativo, você tem uma raiz entre x1 e x2. Aí o que é que você faz? Porque x3 igual a quê? x1 mais x2 sobre 2. Tá certo? Você entendeu aí? Tá certo? Aí você calcula o quê? F de x3. Aí calculando f de x3, pode dar 0. Se der 0, beleza. Se não, você olha o sinal de f de x3. Aí suponha que você calculou f de x3, dá negativo. Aí aonde é que tem uma raiz? Entre quê? Entre x1 e x3. Tá? Tem uma raiz entre x1 e x3. Agora, olha o que está acontecendo. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos pegar a reta numérica. Eu vou botar aqui, tá certo? Tá bem aqui. Reta numérica, ó. Você tem aqui a reta numérica. Você tem o A. E você tem o B. Aí você calculou o x1.
A raiz, quando você calculou o x1, você descobriu que a raiz está entre a e x1, né? Aí você calculou o quê? x2. Aí quando você fez essa conta aqui, calculou f de x2, você descobriu que a raiz está entre x1 e x2. Aí você calculou o quê? O x3, que é a média desses dois. Aí você descobriu que a raiz está entre quê? Você vai calcular entre x3 e x1, não é isso? Né? Entre x3 e x1, porque f de x3 é negativo, f de x1 é positivo. Aí você calcula um x4. Quem é o x4? A média entre x1 e x3 sobre 2. Aí você vem aqui para o x4. x4 está aqui no meio. Aí você continua assim. Tá? Agora você observa o seguinte. O que é que está acontecendo com esse módulo aqui, ó? Xn mais 1, a diferença entre Xn e x1. Tá? A diferença entre o Xn menos 1 e x1. Aqui, quando você chega aqui, ó, quando você chega aqui e calcula f de x1 e f de x1 maior do que 0, como a raiz está entre x1 e x2, o A pode ser o x0 ou o A pode ser o B. O A é o x0, tá certo? Então, nesse caso aqui, quem é o x0? Quem é? O x0 é o... Quando você faz essa conta aqui, x0 é o A, porque a raiz está entre quê? Entre A e x0. Como é? A mais B sobre 2. Então, você começou daqui, esse aqui é o x0, tá? O fato é o seguinte, quanto é que dá essa diferença entre o xn mais 1 e o xn? O que é que você pode dizer sobre ela? O xn mais 1 e o xn. Olha aqui, ó. Olha o x1, tá certo? Olha o x1, tá certo? x1, essa diferença aqui. Aí olha aqui tá aqui o x2, tá certo? Tá aqui o x3, tá aqui o x4. Então, quanto é que vale essa diferença aqui? Você pega todas as médias. Você pegou, ó, primeiro, x1 é b menos a sobre quanto? A primeira é b menos a sobre 2. Depois, b menos a sobre 4. Depois, então, b menos a sobre quem? 2 elevado a n. Então, essa diferença vai ficando sempre menor do que b menos a sobre 2 elevado a n. E a raiz, a distância do... Se a distância do xn mais 1 ao xn é b menos a sobre 2 elevado a n, a distância entre o xn mais 1 e a possível raiz x0 é menor do que b menos a sobre 2 elevado a n. Isso quer dizer que essa sequência xn é uma sequência de números que está se aproximando de quem? Da raiz. Porque quanto maior o n, menor esse número. Você concorda? Porque no início, ó, a raiz está onde? Ó? Quando você calcula o x1, a raiz está aqui. Então a distância entre x1 e a raiz é menor que b menos a sobre 2. Tá certo? Tá certo? Na realidade, é menor que... não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Porque é sobre 2, porque o x1, né, é n mais 1, mas aqui é... Tá certo? Tá certo? É 2 elevado a n. Então tá aqui. Então acontece. A primeira distância, né, que é a distância, o x1 menos o x0,
que é o x, você considera o x0 como sendo o A, tá certo? A distância é b menos a sobre 2 elevado a n mais 1, não é isso? Tá? É n mais 1. Tá certo? Porque se você considera, ó, o x1 ao A, tá? A distância entre o x1, como é o algoritmo? É só que ajustar aqui, né? É n mais 1 mesmo. Aqui é n mais 1. Tá certo? Porque justamente, ó, a distância entre o x1 e o x0 é b menos a sobre 2. Então é 2 elevado a n mais 1. Tá certo? O x0 é o A, ou é o B, tanto faz. O x0 é o A ou é o B. Aí a distância entre o x3, entre o x2 e o x1 é b menos a sobre 2 ao quadrado. Tá? E vai sempre diminuindo. De modo que isso aqui é igual, mas isso aqui é menor que b menos a sobre 2 elevado a n mais 1. Entendido? Então esse processo converge para a sua, para quê? Para a sua raiz. Só essa correção aqui. Tá? Daí. É só fazer um algoritmozinho e vai ajustando as coisas. Tá certo? Aqui é porque o x0 é o A, tá? O x0 é o A. Se fosse o contrário, o x0 seria o B, tá? Que o x0 é o A, se fosse o contrário, o x0 seria o B. Para ficar a sequência, x0, x1, x2, x0. Tá aí. Agora, um outro resultado importante é o seguinte, ó. Consequência daqui. Então, é um teorema de existência, desculpe. É só de existência, não é de unicidade. Não te dá quem é uma raiz. No entanto, você consegue uma aproximação numérica com um algoritmo desse tipo. Agora, tem um resultado daqui, um corolário daqui, é um resultado muito importante que diz o seguinte: toda função contínua leva intervalo em intervalo. Melhor dizendo, se uma função é contínua num intervalo i, a imagem desse intervalo i é também um intervalo. Corolário. Resultado importante, mais para frente, quando eu estiver trabalhando com função inversa, usando o teorema da função inversa, tá? Seguinte, sejam I contido em R, um intervalo, e F uma função. Se F é contínua em I, então F de I é um intervalo também. Lembrando que a imagem, né? A imagem de um subconjunto do domínio da função, tá? Você pega A contido no domínio de F. Quem é F de A? Quem é? É o conjunto de todos os valores F de X, tal que X pertence a quem? A. Tá certo? Essa é a definição, tá? F de A é isso. Então, vejam, que pode ser escrito assim, né? É o conjunto formado por cada y real, tal que y é igual a f de x
para algum x no conjunto A. Pode ser descrito dessa forma, tá certo? O f de A é o conjunto formado por cada número real y, tal que y é igual a f de x para algum x de A. Pode ser descrito dessa forma ou dessa forma aqui, tá ok? Isso é a imagem de um subconjunto do domínio da função, tá? Bem, então essa proposição diz que toda função contínua no intervalo leva esse intervalo em outro intervalo. Eu não posso ter a imagem de uma função contínua, de um intervalo por uma função contínua, seja um conjunto que tem um buraco no meio, que contenha pontos. Aí você precisa, cara, ter a ideia precisa do que é um intervalo. O que é um intervalo de reta? Quando é que um conjunto é um intervalo? Uma forma de caracterizar. Todos sabem quem são os intervalos da reta, não sabe? Intervalos de extremos A e B reais, aberto, fechado, tá? Semiaberto, tá? Ou é um intervalo A mais infinito, aberto ou fechado em A, ou é menos infinito B, aberto ou fechado em B. Mas uma forma de você caracterizar um intervalo é o seguinte, tá? Um subconjunto A de R, ó, A contida em R, não vazio, claro, não vazio, é intervalo, é um intervalo se somente se, tá? O intervalo de extremos x, y está contido em A, quaisquer que sejam x e y pertencentes a A com x menor que ou igual a y. Em verdade, gente, os intervalos são os subconjuntos convexos da reta. Isso diz que para ser um intervalo não pode ter buraco no meio. Esse conjunto aqui, ó, você pega esse conjunto aqui. Esse conjunto vermelho que eu vou desenhar aqui, esse conjunto vermelho é um intervalo? Não, ele tem buracos, ó. Tá? Porque se você pega um x aqui e um y aqui, o intervalo xy está contido nele? Hã? Não. Tá certo? Então isso aqui caracteriza um intervalo. A contido em R é intervalo quando o intervalo fechado xy está contido em A, quaisquer que sejam o xy em A com x menor que ou igual a y. Tá certo? Então isso caracteriza um intervalo. Então, se você mostrar isso, você mostrou que o conjunto é um intervalo. Basta mostrar isso aqui. Tá? Diga. O que seria um intervalo convexo? Não, eu não disse isso. Eu disse que os intervalos são os subconjuntos convexos da reta, que isso caracteriza. O que é um subconjunto convexo de R2? Tá? Eu falo de convexo porque na reta, tá? Na reta
convexo, tá certo? Se confunde com conexo, tá? Na reta. Mas olha, esse conjunto aqui ele é convexo, que o intervalo é mais... esse conjunto aqui é convexo? Não, porque se eu pegar ligar dois pontos, o segmento ligando esses dois pontos passa por fora. Conjunto para ser convexo, qualquer segmento ligando dois pontos desse conjunto tem que estar contido no conjunto. Então, os intervalos são os subconjuntos convexos e conexos da reta, tá? De R. Fica em R2. Mas basta você saber isso, porque eu não quero entrar nesses conceitos de topologia, tá? Então, a prova disso, ó. A prova disso, tá? Se f de I é unitário, ó, se o conjunto f de I ele é unitário, tá? Se f de I é unitário, então f de I é um intervalo fechado da forma AA, concorda? Onde C é o seu elemento, é um intervalo fechado. Se a imagem é unitário, é um conjunto formado por um só elemento, ou seja, se a função é constante, né? Se a função é constante em I, tá? Então, f de I é igual a CC. Caso contrário, dados, deixa eu pegar um outro pincel, dados, C e D pertencentes a f de I com C menor do que D, tá? Dados C e D pertencentes aí a f de I com C menor do que D e Y pertencente ao intervalo CD, então, como o C e D pertence a f de I, existem, tá? E Y pertencente a CD, então a primeira coisa é que existem A e B pertencentes a I, tais que, tá? O C é f de A e o D e o B e o D é f de B, tá certo? Por quê? Porque o CD pertence a f de I. Então a primeira conclusão é que o C é f de alguém de I, a imagem de alguém de I, e o D também é a imagem de alguém de I. Tá certo? Agora reparem, com A diferente de B. Então observe o seguinte, você tem o A diferente de B e o F de A é diferente do F de B, porque o F de A é C, o F de B é D e o C é menor do que D. Agora, o que é que tem a hipótese aqui? O Y está estritamente entre F de A e F de B. O Y, porque o Y está no intervalo fechado CD. Logo, ou daí, pelo teorema do valor intermediário, tá certo?
existe C, existe X estritamente entre A e B, tal que o f de x é igual a y. Logo, se o x está estritamente entre A e B, aonde é que está A e B? A e B estão em I. Mas como I é o intervalo, se x está estritamente entre